Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa próxima aula de conclusão. Enfim, chegamos à conclusão, né? Relembrando que nós já vimos os procedimentos introdutórios da redação, né? Os recursos que eu posso lançar mão, fato histórico, comparação, definição, citação, interrogação, alusão a livros, filmes, séries, dados estatísticos. O que nós não podemos esquecer de contextualizar isso ao assunto da atualidade e deixar claro o seu ponto de vista, a sua tese, né? Depois partimos para os parágrafos do desenvolvimento, que é a argumentação. Quais os recursos, os tipos de argumentos que eu tenho? Vimos em 2 aulas, causa e consequência, aspectos positivos e negativos, referência a livros, filmes, séries, muitos que foram usados na introdução podem também ser usados no desenvolvimento, fatos da autoridade, fatos históricos, exemplificação, argumento de autoridade, exemplificação, analogia, estatísticas, contra-argumentação e, finalmente, chegamos ao último parágrafo, que é a conclusão, né? O Enem exige uma proposta de solução para o problema, tá? Então, essa proposta ela tem que estar alinhada, tem que estar em conjunto com o que você desenvolveu no seu texto, os seus argumentos, tá? Então, tem que ter esse alinhamento de raciocínio. Vamos ver algumas dicas que nós podemos usar na nossa conclusão, tá? Primeiro, o que evitar na conclusão? A conclusão ela não pode ser vaga, uma solução em aberto, tá? Muitas soluções, elas já estão virando clichês, todo mundo propõe isso. Hoje, né, como inovação, sugerir formações de ONGs ou comunidades nas redes sociais, buscar muito essa solução com o terceiro setor, não só com o governo, com órgãos governamentais, né? Fiscalização das leis, não criação de leis, já existem leis para quase tudo. Então, essa fiscalização, o próprio cidadão como agente fiscalizador, né? E a grande dica, o uso da tecnologia, né? Desenvolver aplicativos, desenvolver toda essa área tecnológica para o bem comum, para a solução de problemas que existem na nossa sociedade, tá? O que é importante ter no seu último parágrafo? É importante você retomar o seu ponto de vista, a sua tese, que você já deixou clara lá no primeiro parágrafo. Retome, né? Coloque dentro do seu texto, pode até iniciar a sua conclusão com essa retomada ou reafirmação de tese. E o que precisa ter na solução? É o que fazer, como fazer, quais são os agentes participantes dessa ação, os meios pelos quais essa ação vai ser realizada, tá? E a finalidade, para quê? Com qual objetivo? Quanto mais você detalhar tudo isso, melhor vai ser. O que, às vezes, propõe muitas soluções e não detalha. Fazer isso, isso, isso. Não, né? Coloque o que fazer, né? Mas a maneira como vai fazer, quem são os agentes, pode aparecer mais ramificações aí, tá? Então, isso é importante. A famosa frase de efeito, né? Muitos alunos querem terminar com aquela frase e acaba ficando no clichê também, né? Coloca lá, os jovens são o futuro do país, só a educação é capaz de resolver tal problema, tal situação. Então, assim, evite. É preferível não usar do que cair no clichê, tá? Mesma coisa do título da redação do Enem, né? Não é obrigatório. Então, se você não tem segurança, é melhor não colocar, né? Um título que vá matar o seu texto. Então, vamos aí para uma exemplificação de 2 conclusões do Enem do ano passado que estão disponíveis no G1, tá? Então, elas estão bem atuais. Vamos lá na análise dessa conclusão. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar
o acesso democrático ao cinema no país. Então, olha, aqui é reafirmando a tese, que ele deve ter deixado claro lá no seu primeiro parágrafo, clara lá no primeiro parágrafo, na introdução, né? Tem que facilitar o acesso, tem que existir medidas para a democratização do cinema. Então, agora ele vem propondo o que fazer. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil e Agência Nacional de Cinema, Ancine, e profissionais da área, lançar um plano de democratização ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Então, o que fazer? Um plano nacional de democratização, né, ao cinema. Quais são os agentes envolvidos, né? A Secretaria da Cultura, né? Como? Por meio de um debate. Quem vai estar envolvido? Estado, sociedade civil, Ancine e os profissionais da área. Mas tudo bem, vai debater, vai lançar um plano, né? Com que finalidade? A fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Só que um plano vai igual fazer um projeto, uma campanha de conscientização. Fica vago, tá? Ah, tá, você dá uma grande ideia de um plano, mas como que esse plano vai ser realizado? Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Então, esse plano, né, uma maneira de pegar os estudantes de escolas públicas e pessoas de baixa renda, oportunizar ingressos aí para essas pessoas, para essas camadas. Ademais, o governo federal deve também, mediante o oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzir o custo de seus ingressos. Então, esse incentivo fiscal já existe em várias áreas. Trazer isso para o cinema também, né? Que baixando os custos dos ingressos e, com isso, tendo redução nos impostos, né? Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros, né? Então, ao invés de colocar uma frase de efeito, o que o aluno faz aqui? Na introdução dele, ele introduziu o assunto com um filme, né? O assunto era o cinema, então ele traz o filme Cine Hollywood, né? Então ele traz aqui que, dessa maneira, o que aconteceu no filme vai trazer essa realidade para as pessoas terem mais acesso à sétima arte, né? Então, ele fala o que fazer, como vai ser feito, quais são os agentes, né? Os meios para quais isso, a finalidade, vai ser o acesso ao cinema, tá? Responde a todos os questionamentos. O próximo aluno, ele vem com a seguinte proposta. É evidente, portanto, que a dificuldade na democratização do acesso ao cinema no Brasil é agravada por causas corporativas e educacionais. Então, provavelmente, ele já demonstrou isso na sua argumentação, né? Essa dificuldade. Então, o que existe logo é necessário que, né? Ele reafirma aqui o seu posicionamento. Existe uma dificuldade? Existe. Mas qual seria a solução para isso? Logo, é necessário que a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania torne tais obras mais alcançáveis ao corpo social. Para isso, ela deve estabelecer parcerias público-privadas com empresas exibidoras de filmes, beneficiando com isenções fiscais aquelas que provarem por meio de relatórios semestrais a expansão de seus serviços a preços populares para regiões fora dos centros urbanos, de forma que
maior oferta, de forma que, com maior oferta a um maior número de pessoas, os indivíduos possam efetivar o seu uso para o lazer e para o seu engrandecimento cultural. Né? Então, o que fazer? Né? Parcerias. Como? Com isenções fiscais. Né? Quem que vai ser o agente? A Cultura, né? A Secretaria Especial de Cultura. Né? Essas empresas que serão beneficiadas, elas terão que apresentar relatórios semestrais, que os preços populares, principalmente fora dos grandes centros, para democratizar, para chegar no interior. Né? E assim os indivíduos terem acesso não só ao lazer, mas também ao engrandecimento cultural. Ainda desse mesmo aluno, no último parágrafo, tá? Paralelamente, o Ministério da Educação, então, ele dá uma solução para a Secretaria da Cultura, né, com parcerias público-privadas, acesso a isenções fiscais, com acesso a preços populares do ingresso. Agora veio uma solução na educação. O Ministério da Educação deve levar o tema às escolas públicas e privadas. Isso deve ocorrer por meio da substituição de parte da carga teórica da Base Nacional Comum Curricular por projetos. Então, ele vem aqui, ó, o MEC, substituir parte dessa carga só conteudista por projetos interdisciplinares. O que esses projetos vão envolver? Exibição de filmes condizentes com a prática pedagógica e visitas aos cinemas da região da escola, para que se desperte o interesse do aluno pelo tema, ao mesmo tempo em que se desenvolve sua consciência cultural e cidadã. Então, o MEC deixa uma parte, né, da base curricular comum, a Base Nacional Comum Curricular, com projeto interdisciplinar e trabalhando tanto o conteúdo, mas despertando também o gosto, né, pela arte, pelo cinema. Nesse contexto, poder-se-á expandir a ação transformadora da sétima arte, retratada na Quebrada, criando um legado duradouro de acesso à cultura e de desenvolvimento social em território nacional. Mesma coisa da outra conclusão. Ele retoma o que ele colocou na introdução do seu texto, tá? Trazendo aqui, agora, na área da educação. Um projeto interdisciplinar que vai trabalhar conteúdos, mas também despertar o gosto pela arte e desenvolver aí uma consciência cidadã para trazer para todas as pessoas o acesso ao cinema. Pessoal, então nós fechamos aqui a estrutura textual. Nós vimos introdução, vimos argumentação, fechamos com a conclusão, tá? Próxima aula, uma das maiores dificuldades dos alunos, elementos coesivos, tá? Não percam, acessem, curtem, compartilhem, fiquem bem, se cuidem, beijos!